Olá pessoal, eu sou a professora Rita Vilas Boas e o nosso bate-papo de hoje é redação. Gostaria de lembrar vocês que esse é um assunto bastante elementar e pode ser utilizado tanto para os alunos do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Isso porque existe um fator que nós chamamos de amadurecimento da escrita e isso acontece durante o processo. Então, as três turmas podem serem contempladas em estar assistindo essas diquinhas que vamos dar a partir de agora. Ok, pessoal? Lembrando a todos que fiquem em casa, cuidado com a higiene e vamos estudar, ok? Um abraço a todos e vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tipos de introdução. Falamos anteriormente, no nosso vídeo número 1, que para se fazer um bom texto é necessário fazer um projeto tal qual um arquiteto faria para construir uma casa, ok? A metáfora de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos chamar da introdução de metáfora da vitrine, ok? Vamos lá? Bom, para começar, nós vamos fazer uma afirmação que é imprescindível, tá? A introdução é a primeira parte do texto dissertativo. Lembrando que mesmo sendo a primeira parte, é necessário que dentro dela esteja 3 outras partes indispensáveis. Mas vamos à metáfora da vitrine? Ok. Todo mundo aqui já foi ao shopping, né? E que não foi, tá morrendo de vontade de ir, todo mundo com saudade, trancado em casa, eu tô doida para esbanjar. Hoje até amanheci pensando em fazer um estrago no cartão de crédito. Mas vá lá. Bom, então uma vitrine bem organizada, bem posta, ela vai dispor todos os materiais que dentro daquela loja tem para vender. E quem vai ao shopping, chega numa vitrine, tem lá um manequim com roupas femininas, outro manequim com roupas masculinas e outro manequinzinho com roupas infantis. E aí você vai supor, obviamente, já sei o que vende nessa loja. Tenho roupas infantis, roupas masculinas, roupas femininas. Então, a introdução, metaforicamente falando, é esta estrutura do texto, é a vitrine. Então, quem pega o seu texto, vai olhar logo de cara e vai perceber que tipo de argumentação estará presente no corpo do texto. É mais ou menos isso que acontece. Vamos às instruções? Bom, então, na primeira parte do texto dissertativo, nós temos a introdução e nela nós temos tema e tese. É lá que nós vamos colocar todos os nossos pontos de vista. Mas esse passo a passo, ele precisa ter uma organização e é isso que nós vamos ver no próximo slide. Bom, nós sabemos que a tese que está dentro da introdução e não pode faltar, ela precisa ser defensável. E o que seria ser defensável? Obviamente, ela deve oferecer uma pauta para a discussão, onde, obviamente, você vai colocar o seu juízo de valor, os seus pontos de vista e, posteriormente, você vai fazer a sua argumentação propriamente dita. Tá? Nós também precisamos ver que a tese, ela deve refletir a situação problema, tá? A situação problema, qual me refiro, é o problema referente à proposição temática. Outra coisa é a estrutura de como deve ser essa tese, tá? Nós devemos lembrar que a tese, ela deve responder às 3 questões básicas. O que ou qual é o problema, por quê? Por que ele acontece e ou como ele ocorre, tá? Deve ter espaço para exemplos e também lembrar que a vitrine, ela não pode ser sobrecarregada. A vitrine, ela deve ser chamativa, ela deve ser clara, límpida, né? Objetiva e enxuta, porque você vai deixar a cereja do bolo para o restante do corpo do texto. Ok? Encerra aqui a metáfora da vitrine e vamos ao próximo bloco. Bom, os tipos de introdução. Eu quero deixar bastante claro que neste bate-papo eu vou trazer para vocês algumas formas de fazer introdução.
Claro que existem inúmeras outras. Eu vou trazer aqui para vocês aquela que eu vou chamar de introdução básica, ok? Bom, na introdução básica, toda a introdução, que deve vir um parágrafo, se for texto dissertativo. Nós não estamos falando de dissertação de doutorado, nem de mestrado. Estamos falando de um texto dissertativo argumentativo do ponto de vista acadêmico para vestibulares, para concursos, para o Exame Nacional do Ensino Médio, e é um texto corrido de aproximadamente 20 a 30 linhas, tá? Não é uma dissertação de mestrado e doutorado com páginas de 40 laudas. Bom, então deve apresentar 3 eixos básicos, certo? Bom, na introdução que estamos falando, deve apresentar o tema, qual é o problema, deve apresentar a tese e a contextualização. Eu devo começar com contextualização? João lá no fundo diz assim, eu devo começar primeiro com a tese? Ou eu devo começar primeiro apresentando o tema? Bom, esta organização, ela não precisa ser necessariamente linear, desde que contemple os 3 eixos, certo? Você pode começar com a contextualização. Você pode começar apresentando o tema. E você pode começar também apresentando a tese. Agora, essa estrutura, ela não deve faltar. É muito comum eu devolver os textos corrigidos dos meus alunos, às vezes ele faz uma introdução apenas com 2 eixos. Ele apresenta o tema e apresenta a tese, mas não contextualiza. Outro contextualiza, vai lá, fala da Revolução Industrial, fala do capitalismo e tal, mas aí não apresenta a tese. Tá? Então, contextualizar é fazer associações de conhecimentos prévios, que pode estar dentro da sua preferência. Você vai falar de história, de geografia, de filosofia, de literatura, de um filme, de uma novela, de uma série de TV, enfim, mas precisa ter os 3 eixos: contextualizar, tese e apresentar o tema, ok? Essa seria o que eu chamo de introdução básica, ok? Vamos ao próximo item. Bom, eu trouxe aqui o primeiro exemplo, tá? E ele foi elaborado a partir do tema: existe racismo no Brasil? Lembre-se que a problematização do tema, ela vem sempre com a reflexão de uma pergunta. Então, quando você reflete sobre essa pergunta, você vai elaborar suas outras 3 na tentativa de respondê-la. Então, vamos lá. Olha o exemplo, está aqui em negrito, destacado, né, o modelo. Vamos lá. O preconceito racial é tema recorrente de discussão. O que eu fiz nessa primeira linha? O preconceito racial é tema recorrente de discussão. Eu fiz uma frase afirmativa trazendo um aporte para a discussão do tema. Apresentei o tema, tá? Embora não se possa comparar a magnitude a observado em outras regiões do globo, tais como Estados Unidos e África África do Sul durante o Apartheid. O que eu fiz aqui? Trouxe uma contextualização geopolítica, história e geografia. Tal prática ainda persiste no Brasil, disfarçada algumas vezes sob a forma de desigualdade social. Essa parte destacada em negrito seria a minha tese, que é o juízo de valor. O que eu penso a respeito desse tema? Então eu tenho aqui o que, eu trago o como, que é a contextualização, e digo aqui o porquê, o que eu penso a respeito disso aqui. Ok? Então aqui eu tenho apresentação de tema, eu tenho contextualização e tenho tese. Essa é a introdução básica. Bom, introdução básica com enumeração é um outro tipo de introdução. O que deve haver? Aporte ao assunto ou sobre o tema, como a anterior. Deve haver apresentação da tese e deve haver uma enumeração de fatos, motivos ou efeitos, e essa enumeração de fatos, de motivos ou de efeitos é o que vai instrumentalizar você a discorrer os parágrafos seguintes,
certo? Bom, no desenvolvimento, você vai detalhar todos esses motivos, todos esses efeitos que construirão a sua argumentação posteriormente. Vamos ver o exemplo? Bom, o exemplo é fundamentado no seguinte tema: ainda há esperança para o problema do aquecimento global? O aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. As ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética constituem duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. O que é que eu fiz aqui? Apresentei o tema e fiz uma enumeração. Olha o que é que eu coloquei aqui. Ações afirmativas de concessões e incentivos fiscais e substituição gradual da matriz energética. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho dois assuntos enumerativos que servirão aqui a minha vitrine. No próximo parágrafo, eu vou falar sobre ações afirmativas de incentivos fiscais e no outro parágrafo, eu vou falar sobre substituição da matriz energética. Isso significa que esse texto eu vou ter aproximadamente 4 parágrafos. Primeiro eu tenho a introdução, que é essa daqui. Depois eu vou falar sobre a primeira enumeração, a segunda enumeração e posteriormente sobre a conclusão. Vamos lá? Introdução básica com interrogação. Essa daqui, normalmente, eu diria para vocês que ela é mais simples, tá? E o cuidado que nós devemos ter é de não fazer perguntas muito ingênuas. Os técnicos de redação dizem o seguinte, que nesse tipo de introdução, nós devemos fazer aquilo que nós vamos chamar de pergunta retórica. E o que seria pergunta retórica, Pro? João, o que é pergunta retórica? Aquela que você já sabe sabendo que vai ser respondido, né? É aquela que você já sabe a resposta. Por exemplo, quem quer acertar na loteria? Todo mundo quer, né? Então é uma pergunta que obviamente você sabe como respondê-la. Isso seria a resposta para pergunta retórica. Todo mundo está com saudade para Rita? Todo mundo. Também estou. Vamos lá. Então, nesse tipo de introdução, você primeiro apresenta a tese, depois faz o aporte sobre o assunto. Quando eu digo aporte sobre o assunto, são aquelas intervenções históricas, geográficas, filosóficas, tá? Uma pergunta ou uma série de perguntas. Detalhe, para a pergunta deve haver resposta nos parágrafos seguintes. Se você faz uma pergunta, você vai respondê-la no parágrafo seguinte. Se você faz 2 parágrafos. Se você faz 3 parágrafos. Então, muito cuidado com perguntas enumerativas, porque se você não responder, vai ficar incoerente, incoeso e o seu texto vai acabar ficando infundado, tá? Vamos ao próximo modelo? Bom, aqui é o exemplo de perguntas, tá? Tema, viver em rede no século XXI, limites entre o público e o privado, que foi tema de redação do Enem há alguns anos atrás. A sociedade moderna mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou contactar familiares e colegas. Será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira inteiramente correta e segura? Olha a reflexão que eu fiz em torno desta pergunta. Quantos pontos eu tenho a refletir e a responder nos parágrafos seguintes? Se eu perguntei, eu tenho que usar agora estratégias argumentativas para responder essa pergunta bem elaborada, que vai ser assunto para uma próxima aula, já. Tá? Vamos ao próximo tipo de introdução. Introdução básica com definição ou contextualização, tá? Bom,
nessa tipo de introdução, vocês vão utilizar aquela estratégia que eu já trabalhei na sala de aula, no segundo ano ou no terceiro ano, que é o uso da palavra-chave ou da expressão-chave relativa ao tema. Vocês lembram do que aconteceu lá no Enem de 2019? Que a proposta temática girava em torno do acesso ao cinema, tá? E a palavra-chave desse tema, então, seria acesso. E não era cinema, acesso. Baseado em acesso, quem tem acesso? Quem não tem? Quem não tem, por que não tem? Quem tem, por que tem? E o que deve ser feito para que todos venham ter, ou ao menos facilidade a esse acesso? Bom, o exemplo que eu trouxe sobre esse tipo de introdução, ele é bastante tranquilo. Mas vamos ver o que é que deve haver nessa introdução. Uma palavra-chave do tema é definida, como eu acabei de falar, de modo a contextualizar o assunto antes da exposição da tese, certo? Recomenda-se contextualização de forma breve. Nesse caso aqui, essa palavra-chave, a contextualização ela tem que ser enxuta, justamente porque ela vai ser elementada, estruturada e defendida e discutida nos parágrafos de argumentação, certo? Bom, vamos dar prioridade na hora de argumentar. Vamos ao exemplo. Tema: riscos do mundo digital. A palavra-chave nesse caso aqui foi substituída por uma expressão-chave, que é mundo digital. Você, quando pensa no mundo digital, imagina logo, né, toda essa invasão de eletrônicos, eletrônicos, de computadores e similares, de smartphones, iPhones, iPod, aí não pode também, né? Enfim, mas vamos lá. A partir da terceira revolução industrial, o mundo digital começou a ser planejado e difundido. Após a Guerra Fria, com a expansão da internet, ele se tornou acessível a milhões de pessoas em vários locais do planeta. Como todo veículo de informação, que pode ou não ser influenciado por ideologias, há perigos na internet e é preciso muito cuidado para utilizá-la de maneira desejada. Olha só que quando ele faz o aporte da expressão-chave mundo digital, ele já deixa a introdução tecnicamente contextualizada, certo? Então essa é uma estratégia bem prática para fazer esse tipo de introdução. Bom, vamos falar agora de um assunto que também é pauta para uma aula exclusiva, mas vamos pincelar, né? Quem diz isso é nossa Pró Camila, vamos pincelar. Enfim, a competência 2 da redação do Enem, ela estimula o candidato, o aluno, a realizar, né, a desenvolver habilidades de interpretação, especificamente no caso de tema. Então, estamos falando de introdução. Na introdução reside ali a pauta para você mostrar essa habilidade exigida pela competência número 2, que é a interpretação do tema e a estrutura do texto dissertativo. Então, vamos lá. A apresentação de um repertório cultural, nesse momento, ele deve ser bastante valorizado, tá? Então, muito cuidado para na hora que vocês pegarem o texto da coletânea, vocês fazerem uma interpretação adequada para que a introdução de vocês não comprometa todo o restante do texto. Errou o tema na introdução, mofou, meu filho, já foi, já era. Mas não é isso que nós queremos, ok? Vamos ao próximo. Bom, temos aqui outros tipos de introdução, tá? Tema: a construção de mecanismos para proteger a identidade cultural da língua portuguesa. E aí nós temos uma introdução bem diferente, tá? Essa daqui, o candidato usou a estratégia literária. Usou aqui uma figura de linguagem, que é a metáfora.
O cuidado de usar essa estratégia é que o seu texto ele pode levar um caminho bastante subjetivo. E você pode voar, acabar viajando e correr o risco de se perder e cometer uma fuga parcial do tema. Mas deve ser utilizada, claro que com bastante propriedade, para não acontecer essa perda no meio do caminho, tá? Bom, olha só como essa ficou bastante interessante. A língua é fluida, como um curso de água. A língua refaz seu leito de acordo com as circunstâncias. Como um rio, na época da seca, a língua pode interromper sua vazão para, na estação das cheias, retomá-la, inundando o que estiver em seu caminho. Qualquer iniciativa que pretenda conter ou expandir a vazão de uma língua deve partir de sua nascente, a cultura de seus falantes. Olha só que esse candidato aqui, ou este aluno, ele focou ao final a cultura de seus falantes. A metáfora ela foi utilizada como estratégia para escrever inicialmente a introdução, mas ele retomou ao final e acabou fechando a parte subjetiva com uma parte objetiva, que é a característica do texto dissertativo. Deve ser o máximo possível de objetivo, tá? Vamos ao próximo exemplo. Tema: a importância da leitura. Esse modelo aqui, o candidato, ele foi bastante feliz porque ele teve a oportunidade de mostrar que ele é uma pessoa que tem assim, um nível bom de leitura, e ele mostrou, né, com essa estratégia, que o seu repertório sociocultural está começando a ficar recheado e ele já começa a fazer associações dos conhecimentos acadêmicos e literatura através da escrita. Olha só como ele colocou essa estratégia da introdução aqui. Se, para Monteiro Lobato, um país se faz de homens e livros, para os governantes não poderia ser diferente. O papel da leitura na formação do indivíduo é de notória importância. Basta observar a relevância da escrita, até mesmo na marcação histórica do homem, que destaca, por tal motivo, a pré-história. Olha só como ele fez uma associação de literatura com história. Então, esse candidato ou aluno aqui, ele foi bastante feliz e mostrou que, utilizando a estratégia de repertório sociocultural, vai tornar a dissertação dele bastante enriquecida. Acho que já esse é quase o último exemplo. O tema é a importância do trabalho. A introdução. Esse candidato aqui, ele utilizou a contextualização histórica. Claro que na sala de aula, eu digo para vocês todos os dias, que nós temos todos impressões digitais. Isso nos torna, de identidades diferentes. Ninguém tem uma impressão digital igual a outra. É como gêmeos univitelinos, que nascem na mesma placenta, ali na mesma barriga, às vezes fisicamente podem ser confundidos, mas as suas impressões digitais, elas são totalmente distintas. Na escrita, nós também somos assim, tá? Cada pessoa assume um papel de escrita, uma impressão da escrita, impressão digital da escrita diferente. E esse daqui utilizou o aporte histórico, tá? A contextualização histórica. Quando se usa a contextualização histórica, a gente enriquece com o nosso repertório sociocultural, mas existe um risco, porque a gente pode digredir. Digredir é se afastar, ir muito além e acabar se perdendo do tema propriamente dito da redação. Então, use essa estratégia. Agora, é igual cerveja, use com moderação. Ok? Bom, o trabalho, talvez a maior invenção de todos os tempos, remonta às eras mais antigas, tornando-se, depois de tantas modificações, intrínseco ao ser humano. Da pedra lascada ao bronze, ou da máquina a vapor à robótica, a atividade persiste em evoluir e se adaptar às necessidades de cada época. Foi essencial em Roma, por exemplo, com a escravidão, e continua sendo, mesmo com o baixo salário da maioria, no mundo globalizado atual. Apesar das particularidades e crueldades de cada período, o princípio é o mesmo: o trabalho é a base das relações mundiais.
Observe que ele fez um apanhado histórico na contextualização, apresentou o tema e ele problematizou o perfil argumentativo a partir do último período, tá? Contextualização histórica, essa também é uma forma de utilizar na introdução. Bom, a frase que eu vou deixar para vocês hoje é do autor Mia Couto, de literatura africana, tá? Gosto bastante dele e vamos refletir um pouco sobre sua disposição, sobre apologia à poética, tá? Sempre regresso de mim para um abandono maior. Por hoje é só, fica com Deus e até a próxima aula.